boa tarde, queridos e amados. E aqui estamos de volta com Emergir, o culto brasileiro de Southside Uniting Church, uma igreja no sul de Brisbane, onde nós temos a oportunidade de servir a nossa comunidade de fala portuguesa e a Cristo aqui em Austrália. Nesta semana, nós tivemos muitas coisas acontecendo na nossa comunidade de Southside e eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que nós tivemos de gravar vídeos para os grupos distintos que nós temos na nossa comunidade. Eu quero encorajar a vocês então, se vocês estão entrando no nosso canal YouTube, para olhar lá os vídeos que tem o pastor Richard Morse, que é o nosso pastor de crianças e famílias, e os vídeos que nós temos para o grupo Sage, que é o grupo de atividades que nós temos para os velhinhos e pessoas socialmente isoladas na nossa comunidade. Mas agora nós temos a oportunidade de juntar-nos aqui, na presença da Palavra de Deus, para entender e aprender um pouquinho mais sobre o que Ele está fazendo na missão que nós temos aqui em Brisbane, mas também para todos vocês que estão ouvindo e olhando no resto do mundo. Nossa série que nós estamos passando agora se chama Pregando os Nossos Compromissos e já tivemos os seguintes sermões: sendo cristocêntrico com o pastor principal, o reverendo David Fender, mantendo relações saudáveis com Rachel Manton, procurando a missão de Deus, que eu preguei a semana passada. E hoje vou compartilhar uma mensagem do reverendo Jock Dunbar, pastor de Novas Missões, sobre sendo abertos aos troques na vida. Vamos ler de Atos, capítulo 10, versículos 24 a 38, e hoje eu estou lendo da nova versão internacional em português. Atos 10, versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo ao homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, de mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tinhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Versículo 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém. Então, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês a mensagem do reverendo Jock Dunbar, pastor de Novas Missões, onde ele fala sobre sendo abertos aos troques na vida. Citando a base de união, o documento fundamental da Uniting Church, o reverendo Jock nos faz lembrar
que a igreja tem que ser uma organização dinâmica, em vez de uma cidade estática. Diz assim, nesse documento da Igreja Uniting Church: a igreja mora no tempo entre a morte e ressurreição de Cristo e a última consumação de tudo, que é por vir por causa dele. A igreja é um povo peregrino, sempre em caminho, assim uma meta prometida. É, então, que ela não tem uma cidade contínua, mas uma que está por vir. No caminho, Cristo nutre-se a ela com o verbo e sacramentos, e ela tem o dom do Espírito, em ordem que ela não perde o caminho. Em Cristo, os crentes são parte da Igreja Mundial, e nós temos a mesma esperança. Sendo um movimento dinâmico, nós temos que então responder aos troques da vida. Quando os troques expectados ou esperados, é como receber um amigo que não vimos por um tempo. Um amigo, um colega que chega na casa e nós estamos prontos para receber ele com um cafezinho, uma bolacha, um bolo, e ouvir e escutar sobre tudo o que estava acontecendo com ele. Esses troques chegam e nós bem-vimos a eles e esperamos que eles cheguem de uma forma que faz bom para as nossas vidas. Mas, quando temos troques que não são esperados, é difícil e de repente quebra a nossa paz e a consistência das nossas vidas. É como uma pessoa que vem e de repente no meio da noite bate na porta. Nós perdemos o descanso e estamos ansiosos para abrir a porta. Chegamos lá e sentimos o cansaço, sentimos irritados por causa disto e temos que ir e responder quando não estávamos preparados. Os troques que nós não esperávamos são assim e nos deixam irritáveis, nos deixam em uma situação em qual nós não temos esse controle. Mas, gente, na igreja, neste movimento dinâmico, nós temos que estar pendentes esperando também os troques que não esperávamos. Uma coisa que Jock fala para nós é que um dos fatores que ajuda a ele a adaptar aos troques é o tempo. Às vezes precisamos tempo para considerar os troques da vida, mas às vezes não temos tempo. E então nós temos que responder de uma outra maneira. Temos que responder com a graça que só pode vir de Jesus Cristo. A graça que nos mostra que nós temos uma esperança mais além do que nós vemos aqui nesta terra carnal. Consideramos então os discípulos que como tiveram que adaptar tão frequentemente aos troques com tudo o que aconteceu com Jesus. Lembrem-se, eles estavam lá com Jesus compartilhando da Santa Ceia. Daí, de repente, Jesus diz para eles, vamos caminhar pelo jardim. Então foram. Daí, de repente, os soldados apareceram e eles repreenderam a Jesus. Daí, de repente, os discípulos fugaram e eles estavam separados, tentando escapar o que era que estava acontecendo com os soldados romanos. Daí, de repente, Jesus foi julgado por Pilato e Herodes e foi levado em frente dos sacerdotes e do Sanedrim. Daí, de repente, ele foi condenado à morte. E foi o povo judeu mesmo que estava cantando pela sua morte. De repente, os discípulos encontraram o mestre deles, levando a cruz pelas ruas da cidade. De repente, ele foi colgado sobre a madeira. E de repente ele foi morto. E tudo que eles esperavam, tudo que eles achavam, parou e foi destruído. Gente, por isso é que eu os digo agora que a nossa esperança não pode ser neste mundo carnal e nessa realidade que nós temos do que nós podemos ver só em frente de nós.
Porque os discípulos estavam assim nessa situação e Lucas nos conta que 2 deles decidiram fugir até da cidade de Jerusalém. Mas é só quando nós estamos prontos e disponíveis para ter a esperança naquilo que é mais além, na esperança que nós temos no Cristo ressuscitado, que nós podemos ver que Ele vai fazer algo mais além do que esperávamos. Que nós estamos prontos não só para adaptar para o troque na vida, mas também para ir com essa onda de troque. E então, dessa forma, surgir na maneira mais boa que Ele tem para nós. Assim também, os discípulos que estavam no caminho de Emaús encontraram Jesus, mas não reconheciam Ele. Gente, às vezes nós vemos os troques na vida assim. Nos encontra no caminho quando estamos fugindo do que pensávamos que era mal ou difícil e de repente é uma benção para nós e nós queremos dar volta e retornar para aquilo que Deus tem em frente de nós. O Pedro fala sobre esses troques na história que ele conta em Atos 10. Agora, o Pedro nem fala sobre o que aconteceu em Atos 2, quando chega o Espírito e de repente a gente fala em línguas. Mas essa coisa ocorre também em Atos 10, quando o Espírito vem, baixa sobre os gentios e eles também falam em línguas. Para Pedro e os seus amigos, isto foi uma maravilha. Eles não esperavam isto. Mas, gente, às vezes os troques mais bons que nós temos na vida são os que nós não esperávamos. São os que nós estamos batendo na porta pela noite quando pensávamos que estávamos cômodos e descansados. Mas, em realidade, estávamos só escondendo do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Agora, o Pedro não suporta bem os troques. Foi ele que repreendeu a Jesus quando ele fala sobre ter que morrer na cruz. Foi ele que renuncia a Jesus 3 vezes antes do cantar do galo. O Pedro não gostava quando as coisas trocam. Ele não gosta quando ele é enfrentado com um novo movimento. Um movimento que tem coisas que ele não esperava. Mas esse era o mesmo movimento que Jesus deixou nas mãos deles para continuar a ser e crescer e converter a igreja que nós temos hoje em dia. E nós, queridos e amados, como somos quando somos enfrentados com as coisas trocando em frente de nós? Quando pensamos sobre Deus e as nossas expectativas do que Deus e o que Ele vai fazer. Muitas vezes os troques vêm quando perdemos algo, ou às vezes alguém. Esses troques são os mais dolorosos que nos enfrentam de formas difíceis e conformacionais. Como tratamos com estes sentimentos? O reverendo Jock nos diz para segurar todas as coisas levemente. Não fazer um punho forte que não deixa nada trocar, mas ter as coisas levemente, asseguradas assim. Assim que quando vem esses troques, vem essas situações, nós não estamos desesperados para manter elas, mas estamos prontos para deixar e que a vontade de Deus seja feita. Me faz lembrar o que diz Jesus no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês lembrem a história que eu contei antes, que Jock nos contou, que às vezes os troques que nós não esperávamos são como uma pessoa que vem meio da noite batendo na porta. Aqui,
Jesus diz que quando nós levamos o jugo dele, que nós vamos ter descanso. Que não importa se o nosso descanso for interrompido pelos troques na vida, pela situação que nós não esperávamos. Por causa que se nós estamos com Deus, se nós seguimos a vontade dele, se nós levamos o jugo de Jesus, ele leva então o fardo com nós. Ele leva toda essa ansiedade com nós. E nós estamos livres e disponíveis para fazer a nova adaptação para os troques que nós encontramos na vida. Então, queridos e amados, com isso, eu quero que vocês lembrem que Jesus está com vocês em meio desta crise e esta situação de isolação. E que em tudo que fazemos queremos sempre olhar para Jesus. Parece que as coisas estão trocando quase diariamente. Mas se nós temos fé no mais além, nós podemos então atravessar tudo o que vai passar. Vamos então terminar esse tempo juntos com uma palavra de oração. Pai querido, eu te agradeço que nós podemos então confiar em Ti sobre toda a situação que tem troques nas nossas vidas. Que você está com nós na nossa isolação. Que você está ao nosso lado. E aunque eu seja só, eu sei que eu tenho o Espírito Santo comigo. Que esse é o mesmo Espírito Santo que revelou a Pedro deixar a lei que separava, e em vez tomar o amor de Deus, o amor que une homem com o seu próximo. E Senhor, eu te agradeço que esse mesmo Espírito está agora com nós, e que não importa em qual parte do mundo nós estamos ouvindo ou olhando esta mensagem, estamos juntos em Espírito. Então abençoa nós, até a próxima vez que nos vemos. E então, queridos e amados, que a consolação do Espírito Santo, a vontade do Pai e o amor que nós recebemos da parte da graça de Jesus Cristo na cruz esteja com todos vocês hoje e para todo sempre. Amém. Bom, queridos e amados, eu lhes agradeço uma vez mais por juntar com nós para o nosso culto Emergir, culto brasileiro de Southside Uniting Church. Eu sou o reverendo Estevão Lievano, pastor de evangelismo, e me dá muito orgulho de poder compartilhar com vocês de esta forma. Lembrem-se, por favor, de fazer um gosta, um like e subscrever-se no nosso canal YouTube para receber estas mensagens cada semana no sábado às 5 da tarde. E em todas as coisas que estão fazendo, amém, uns aos outros, e que o Espírito de Deus esteja sempre com vocês. Amém.